Bem, a gente sabe que não é de hoje que o leão é considerado o rei da selva, pela sua predominância, força, coragem e muita inteligência. Esse animal, considerado o rei da selva, ganhou até um filme em seu nome, O Rei Leão, sem contar também a trilogia de filmes infantis que encantou a infância de muitos e é muito assistida até hoje. Mas enfim, o vídeo de hoje não é sobre os filmes do Rei Leão não, e sim sobre como esse animal é um forte predador que com sua força e inteligência imprime medo em quase todos os animais da selva. Por isso, o título de Rei da Selva, por comandar e desmandar. Mas, como eu disse, coloca medo em quase todos, e não todos. E nesse vídeo você vai descobrir quais são os animais que nem o Rei Leão consegue colocar medo. E por que eles não sentem medo e intimidado pelo leão. E aí, estão preparados para ser descoberto? Não? Ah, já sei por quê. Não se inscreveu no canal ainda, né? Então se inscreve e agora vem comigo. Então vamos lá. Sabemos que na selva existem vários animais perigosos além do leão. E esse nível de perigo pode ser um dos fortes motivos nos quais eles não se sentem ameaçados nem mesmo pelo rei da selva. E um desses primeiros exemplos é o elefante. Pois os elefantes, como outras espécies na natureza, não possuem emoções humanas como medo, no sentido que nós entendemos. No entanto, a interação entre elefantes e leões na natureza é bem complexa e depende de várias variáveis. Os elefantes são animais muito grandes e socialmente complexos, vivendo em grupo familiar liderado por uma matriarca. Eles têm uma estrutura socialmente forte e são conhecidos por proteger uns aos outros. Suas presas de tamanho imponente também os tornam menos vulneráveis a ataques de predadores. Por outro lado, os leões são predadores que caçam em grupos conhecidos como matilha e frequentemente alvejam presas menores e mais fáceis de derrubar. Enfrentar um elefante adulto pode ser um desafio significativo para um grupo de leões, devido ao tamanho e força do elefante. Os leões geralmente preferem caçar animais como gazelas, zebras e búfalos, que são mais ágeis e têm menos capacidade de defesa. Assim, a relação entre elefantes e leões é baseada em medo, mas sim na ecologia e nas dinâmicas naturais entre diferentes espécies. Os elefantes têm uma combinação de tamanho, força e organização social que torna difícil para os leões atacá-los com sucesso. E essa é uma das razões pelas quais os elefantes não parecem ter medo de leões. E assim como os elefantes, os rinocerontes também são um dos exemplos de animais que não temem também o leão, pois os rinocerontes também não têm emoções humanas, como medo. A relação entre rinocerontes e leões na natureza é influenciada por uma série de fatores ecológicos e comportamentais. Os rinocerontes são animais muito grandes e têm estrutura corpórea robusta. Eles possuem pele grossa e resistente, além de um chifre frontal em algumas espécies. Essas características se tornam menos vulneráveis a ataques de predadores como os leões. Além disso, os rinocerontes podem ser agressivos e territorialistas, e eles têm a capacidade de se defender contra qualquer ameaça. Os leões, por outro lado, geralmente caçam em grupo e preferem presas mais ágeis e fáceis de capturar, como gazelas e zebras. Enfrentar um rinoceronte adulto pode ser arriscado para um grupo de leões, devido à força e à estrutura resistente do rinoceronte. Dada a dinâmica, o rinoceronte pode não se demonstrar sinais de medo em relação aos leões, mas isso se deve à adaptação evolutiva e à ecologia do ambiente em que vive. Lembre-se de que interações entre diferentes espécies na natureza são complexas e variáveis. E os próximos animais que não se sentem intimidados aí nem pelo rei da selva na nossa lista são eles, os crocodilos e jacarés, pois eles não têm compreensões conscientes de intimidação no sentido humano. Eles não têm capacidade de experimentar emoções complexas como nós. O comportamento dos crocodilos e jacarés é moldado por seus instintos de sobrevivência e adaptações evolutivas para suas respectivas funções e habitats. Quando se trata de encontro entre crocodilos, jacarés e leões, é importante também lembrar que esses animais vivem em habitats totalmente diferentes e têm comportamentos diferentes também. Os leões são predadores terrestres, enquanto os crocodilos e jacarés são predadores aquáticos. Se um leão se aproximar da água onde o crocodilo ou jacaré está presente, o réptil pode se sentir ameaçado e agir por instinto natural de se proteger,
e em seu território, em alguns casos, defender com fortes mordidas e arrancar até mesmo um pedaço do leão caso se sinta ameaçado. E agora falaremos de dois animais, que fazem parte também do reino do leão aí, de felinos, tigres e leopardos, animais aí que são grandes e que com certeza colocaria aí, bastante marra para cima do leão por questões aí de agilidade, de força e por fazer parte do mesmo reino, reino dos felinos, Mas a diferença é que eles vivem em diferentes partes do mundo e têm comportamentos e características distintas devido à evolução em diferentes ambientes ecológicos. A questão de se intimidarem ou não, uns aos outros, não é exatamente sobre as emoções com medo ou intimidação, mas sim sobre interações de competições naturais. Os tigres são nativos da Ásia, os leões habitam principalmente nas partes da África e da Índia, e os leopardos podem ser encontrados em várias áreas da África e da Ásia. Eles têm diferentes nichos ecológicos e, portanto, evoluíram para se adaptar a diferentes estratégias de caça e comportamentos sociais. Leões são animais sociáveis, vivendo em grupos chamados de bando, enquanto tigre e leopardo são geralmente solitários. Devido à sua natureza solitária, tigres e leopardos não têm o mesmo estilo de hierarquia social que os leões têm em seus grupos. Portanto, o encontro entre leões e tigres e leopardos, os tigres e leopardos podem não mostrar submissão devido à sua independência e à falta de hierarquia social comparável. Outros animais aí que não se intimidam de jeito nenhum, até mesmo pelo rei da selva, são os hipopótamos. São animais muito grandes e territorialistas, que habitam principalmente ambientes aquáticos como rios e lagos na África. Sua falta de medo em relação aos leões está ligada a vários fatores, incluindo seu tamanho, comportamento territorial e adaptações evolutivas. Seu tamanho e força. Os hipopótamos são extremamente grandes, pesados e poderosos, e que se tornam uma presa muito difícil para leões. Um adulto pode pesar várias toneladas, possui uma mandíbula poderosa com dentes caninos afiados e incisivos e robustos. Eles são capazes de inflar seus corpos e abrir a sua boca de maneira ameaçadora, o que pode desunir vários predadores, incluindo leões, se aproximarem. Territorialismo. Os hipopótamos são conhecidos por serem altamente territoriais e agressivos quando se trata de proteger o seu território e seu grupo social. Eles frequentemente ocupam áreas específicas em corpos de água em forma de grupos sociais, especialmente nas poças de lagoas, onde passam grande parte do tempo descansando na água durante o dia. Se um leão se aproximar de um hipopótamo ou de seu território, o hipopótamo pode se tornar agressivo e defender o seu espaço. E o próximo animal da nossa lista que não se intimidam, até mesmo pelos leões, são eles, os ursos, pois os ursos são considerados altamente perigosos em certas situações, devido a várias razões, principalmente devido ao seu tamanho, força e instintos comportamentais naturais. Tamanho e força. Os ursos são animais grandes e poderosos, variando em tamanho de acordo com a espécie e a região em que vivem. Eles têm garras afiadas, dentes fortes, que podem causar danos significativos. Instinto e proteção. Ursos são animais territoriais e muitas vezes são protetores de seus territórios e filhotes. Se eles perceberem uma ameaça, podem reagir agressivamente e se defender. Fome e competição por recursos. Em algumas situações, quando os recursos alimentares são escassos, os ursos podem se tornar mais agressivos e competitivos, o que podem levar a encontros perigosos com leões, mesmo sendo de habitats ecológicos diferentes em uma situação rara. Águias e falcões. Esses animais são gigantes, são aves de rapina que têm um comportamento de caça e hábitos alimentares muito diferentes dos leões. Eles se especializam em caça presas menores, como roedores, aves e até mesmo peixes, dependendo de sua espécie. Suas habilidades de voo, visão aguçada e garras afiadas os tornam caçadores altamente eficientes para suas presas específicas. Sendo assim, pelo fato de águias e falcões residirem em locais de espaço aéreo, torna difícil o contato de leões com eles, mostrando o porquê eles não
se intimidam aí por esse animal. E o último animal da nossa lista que intimida não somente o rei da selva, mas também nós seres humanos, são elas, as mambas negras, que são cobras venenosas altamente perigosas que são encontradas em partes da África. Elas são conhecidas por sua agressividade, velocidade e também seu veneno potente. Seu veneno poderoso, as mambas negras possuem um veneno altamente neurotóxico que afeta o sistema nervoso e pode causar paralisia respiratória. Uma mordida da mamba negra é potencial e fatal se não for tratada prontamente. Agressividade. Mambas negras são conhecidas por serem extremamente ágeis e rápidas. Elas podem se mover rapidamente e podem se sentir ameaçadas facilmente, quando acuadas ou acidentalmente provocadas. Podem se tornar agressivas e morder para se defender. O comportamento. A mamba negra são cobras que preferem evitar contato humano sempre que possível. No entanto, se sentir ameaçada, podem se reerguer e expandir a parte frontal do corpo, exibir a boca aberta, o que é frequentemente confundido com uma atitude de ataque. Isso é uma tentativa de intimidar um predador ou ameaça. A prevenção. O risco de um encontro com a mamba negra pode ser reduzido através de precauções como não perturbar as áreas onde elas são conhecidas por habitar e ter cuidado em caminhar em áreas com vegetação densa e usar calçados e roupas adequados ao explorar regiões onde essas cobras são encontradas. Sendo assim, em parte da África, pode ser que exista esse confronto entre mambas negras e leões e pode sim ser um animal que possa intimidar até mesmo o rei da selva por causar, aí sérios danos aí com seu veneno e até mesmo a morte aí, de um leão. Então é isso, pessoal, estamos chegando ao final de mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe o like, se inscreve no canal pra gente trazer a próxima curiosidade para vocês aí, porque esses foram os animais aí que até mesmo o rei da selva teme. Tamo junto, fique com Deus e até a próxima.